Segunda, sincera, segundou, mais uma vez, meus amigos, e vamos embora começar a nossa semana bem direitinho, falando muita água sobre guitarra. Essa semana sem nenhuma enrolação, indo diretamente para a primeira pergunta. Qual o melhor simulador de amp usar no Ampero 2 para um timbre versátil? Seconal e vocês são massa, brigadão, Ulisses Fox. Então, coincidentemente, eu também busco esse tipo de som, tá? Um timbre mais versátil, que eu consiga tocar a maior quantidade de estilos quando eu penso na minha Ampero 2, que é exatamente a minha pedaleira que eu rodo por aí com as bandas. Eu toco basicamente numa banda de pop rock e numa banda de reggae com ela. Só que nessa banda de pop rock, termina que algumas vezes o estilo fica um pouco mais pesado. Então eu preciso realmente abranger uma quantidade de estilos musicais muito grandes. E no meu caso, eu não curto ficar mudando muito de amplificador, ficar mudando muito de impulso response no mesmo set, porque isso muda muito a equalização geral da guitarra e termina mudando muito a equalização geral da banda. Então eu prefiro tentar manter apenas um amplificador e alterando o sinal daquele amp com outros tipos de elementos, como por exemplo pedais de overdrive, pedais de distorção, alterando o ganho do amplificador, etc. E a forma que eu utilizo é tentar sempre achar um amplificador extremamente limpo, que tenha um som com mais dinâmica possível, tá? Quando eu usava a HX para esse tipo de finalidade, o amplificador que eu achei nela foi o Matchless, que lembra muito o amplificador Dumble, que é um amp muito clássico, tá? Nos amps mais caros do mundo, exatamente porque ele foi construído ponto a ponto, à mão, e existem pouquíssimos caras como o John Mayer, como o Joe Bonamassa, são possuidores desse tipo de amplificador, e é um amp com um som clean, muito versátil, que você consegue puxar ele para qualquer lugar e ele vai responder bem. E o Matchless da HX Stomp cumpria essa função para mim muito bem. Já na Ampero 2, um amplificador que eu achei que encaixou melhor nesse mesmo conceito e encaixou melhor também com os meus pedais, tá? Com os meus tipos de drive que eu curto, isso é muito importante. Não só o amp tem que ter um limpo bonito, como quando você somá-lo com os seus pedais, com os seus overdrives, com os seus alteradores de timbre, ele tem que responder bem também, tá? Satisfatoriamente para aquele som que você quer tirar. E nesse caso, foi um Fender da Ampero 2, um dos mais simples que tem, saca? Que inclusive eu demonstrei no meu vídeo que eu mostro o meu pedalboard como um todo, se você quiser sacar em mais detalhes, tá? Mas a minha lógica é muito essa, tentar achar um amplificador que seja extremamente limpo, que tenha muita dinâmica, que traduza bem o som da minha guitarra e que qualquer coisa que eu coloque na frente dele, ele consiga reproduzir o som daquele pedal de uma forma fiel. Não apenas fiel, mas de uma forma que eu curta, que eu acho bacana, que acho que ficou bacana o som. Então eu geralmente não coloco muito ganho do amplificador, deixo ele realmente muito mais limpo, compenso isso no volume master, para também não ficar com aquele som xoxinho, e vou brincando de acordo com a necessidade da música, utilizando boosters, seja até um booster de volume na frente do amplificador, até overdrives, drives, distorções, fuzzes e etc. Isso falando do amp, quando a gente vai para o impulso response, quando a gente fala desses amplificadores extremamente limpos, o mais comum é que a galera utilize caixas 1 de 12 ou no máximo 2 de 12. E várias vezes também 4 de 10. É bem comum em amplificadores tipo Fender você ter esse tipo de formato de gabinete. Só que, como eu citei que em alguns momentos eu preciso de um pouco mais de peso nas músicas que eu vou tocar, o tipo de compressão, em particular do grave que eu tenho em impulsos responses de caixas 1 de 12 e melhor nas 2 de 12, mas também nas 2 de 12, pra mim são insuficientes. Eu preciso de um grave muito mais focado, muito mais definido, que eu consiga também tocar do meu jeito, que é um pouco mais roqueiro, termina sendo um pouco mais roqueiro, então eu gosto de abafar para deixar o som mais pesado, mais agressivo. E se você faz isso com uma quantidade de ganho grande no impulso response de uma caixa 1 de 12, por exemplo, o som fica meio peidado, meio morgado, sabe? Eu não curto. Então, para ter essa definição de grave, para ter essa definição um pouco mais moderna, mesmo utilizando um amplificador extremamente clássico como o Fender ou o Matchless da época da HX Stomp, eu utilizo um impulso response mais moderno, geralmente de uma caixa 412. Venho gostando muito do meu próprio impulso response, que é da minha caixa de 412 com G12 T75, que é um tipo de caixa que para mim vai responder em todos os espectros de frequência que você vai precisar. Concordo que ela vai dar uma modernizada, tá, no seu som limpo, vai deixar ele um pouco mais durinho, o grave mais justo. Então, se você gostar de um grave mais bufadão, mais exagerado, de uma forma meio descontrolada, você não vai ter isso nas caixas 4 de 12, tá? Ou melhor, vai ser mais fácil você ter isso em caixas 1 de 12 ou 2 de 12. E as 4 de 12 vão soar um pouco mais modernas, só que de uma forma geral, pra mim, elas soam melhor, saca?
Eu consigo fazer tudo soar bem numa caixa 4 de 12, algumas coisas super bem, como coisas mais pesadas, e em caixas 1 de 12, 2 de 12, esses sons mais pesados simplesmente não funcionam, tá? Então, por mais que eu tenha algum tipo de vantagem em sons mais limpos, mais leves, eu prefiro ter uma caixa mais versátil, que na minha opinião é a 4 de 12. Então essa é a soma, tá? Eu uso amplificadores extremamente limpos, que eu posso colocar o que eu quiser na frente deles e posso modificar o timbre deles da forma que eu gostar e eles vão responder muito bem. Em segundo lugar, sempre acompanhados de caixas 4 de 12 que vão me responder muito bem, de uma forma muito definida, também com agudos interessantíssimos, porque eu também geralmente utilizo a simulação de microfones muito clássicos, como o SM57, direto na boca do falante. Então o agudo ele vai continuar presente e o grave vai ficar mais justinho. Essa é a forma que eu penso para mudar o meu setup a menor quantidade de vezes durante um show e ter ali sempre um som garantido, versátil, que tudo vai soar bem, beleza? Próxima pergunta. Usar pedaleira no send return do amp altera o som mesmo com efeitos desligados? Rodrigo Cerezer. Então, o que é que acontece? Isso vai depender totalmente do tipo de bypass da pedaleira, tá? Essa palavra bypass, ela basicamente vai dizer como é que qualquer tipo de equipamento funciona quando ele está desligado, quando ele está bypassado. Porque mesmo ele estando desligado, o sinal não está passando por ele, né? Não tem um cabo passando por ele. Então, dependendo da configuração do bypass daquele equipamento, esse sinal vai sofrer algum tipo de modificação. E normalmente as pedaleiras têm um DSP bypass, que é um bypass com buffer, que vai modificar o som da sua guitarra. E a situação piora porque loop de amplificador é sempre um bicho muito misterioso, tá? Porque você gera uma interrupção do sinal do seu amp que tá lindo, maravilhoso, saindo do seu pré-amplificador, indo diretamente pro seu power, você gera uma interrupção nesse sinal, e se esse sinal não se mantém o mais perfeito possível, o mais parecido possível com como ele estava no seu pré-amplificador, quando ele é entregado para o seu power, essas modificações que aconteceram no meio do caminho podem mudar bastante o som do seu pré, tá? E só o loop do amp em si já é capaz de sozinho fazer isso, saca? Até porque o que você vai colocar ali no meio desse sinal, naturalmente já vai ter um sinal diferente, tá? Do sinal de um pré-amplificador de guitarra. Então, para mim, o primeiro passo, tá? Para você regular uma pedaleira num loop é tentar, através dos volumes de saída e de entrada dela, dos ganhos de entrada e saída da pedaleira, tentar para que ela, tipo, sem fazer nada, sem ter nada ligado, mantenha o sinal do seu amplificador o mais fiel possível a como ele estava anteriormente, saca? E pode ser que você não consiga fazer isso, porque algumas pedaleiras não têm esses controles refinados de entrada e saída, separado principalmente pelas saídas, né, que você pretende usar nesse loop. E aí isso realmente é um problema, você vai ter que se abraçar com as diferenças que ela vai fazer no sinal do loop desse amplificador, mas que compreendendo que diferenças são essas, se for uma diferença, por exemplo, só de sinal, de quantidade de volume, você pode também no pré do seu próprio amplificador ou no master do seu amplificador tentar compensar isso, tentar chegar num som bom, que pode ser um som alterado, mas um som bom do mesmo jeito, saca? O interessante é entender o caminho do sinal e como você pode brincar com esse sinal, como você pode alterar esse sinal para beneficiar o timbre do resultado final, saca? Então separar esses ambientes, separar essas peças e entender assim que você liga ou que você coloca cada uma delas no meio do circuito. Entender a diferença que elas estão fazendo é essencial, tá? Para chegar no resultado final num timbre bacana. Isso acontece com pedaleira, mas pode acontecer com qualquer tipo de equipamento, tá? Às vezes, o próprio loop do amplificador não tá com o sinal do seu loop tão bem balanceado e vai acontecer uma alteração de timbre, saca? Ou, por exemplo, se você liga um pedal que aumenta um pouquinho o volume, uma coisa é esse volume ser aumentado diretamente no input do amplificador. Uma coisa é esse pouquinho de volume ser aumentado depois do pré-amplificador. Já vai ter uma saída de volume final muito maior, saca? Porque não vai sofrer a compressão do pré. Então o loop é um bicho complexo, tá? Em primeiro lugar, estuda o loop do seu amp, tenta saber exatamente como é o funcionamento dele e tenta chegar no som limpo, né? O mais parecido possível original do amp, colocando a sua pedaleira no seu loop. A partir daí, né, começa a inserir os elementos. Beleza? Essa seria a melhor dica. Próxima pergunta. Fui convidado para uma banda de reggae, mando as dicas de timbre, de guitarra, uá. Gosto de reggae, mas sempre estudei e toquei guitarra rock, nunca toquei reggae dicas. Marco Jam. Então, meu velho, esse foi o meu caso, eu sempre gostei muito de rock e do nada passei a tocar numa banda de reggae. E pra mim a principal diferença é a lógica do instrumento mesmo dentro da música reggae, tá? Que muda bastante.
principalmente de acordo com a sua função nessa banda específica, tá? Pra mim, a principal mágica do reggae é o fato que, tipo, todos os instrumentos passam a ter uma função percussiva dentro da banda. Então você vai ocupando espaços de uma forma a cada vez dar mais movimento à música, sem ficar sobrepondo tanto uma camada por cima da outra. Então tudo vira uma grande dança, saca? Por isso também que muita gente pensa que o reggae é um estilo extremamente simples de tocar, porque você vê um percussionista que numa música ele chegou lá e bateu uma lata 3 ou 4 vezes numa música, você acha, isso aí é muito fácil de tocar. Só que pra saber exatamente o momento de bater aquela danada daquela lata, meu filho, das duas uma, ou você tem muita experiência no estilo, vai conseguir contribuir e entrar e dançar junto com a música, ou você vai bater a lata no momento que vai quebrar o swing, vai quebrar o ritmo e vai soar basicamente com uma nota extremamente esquisita, muito desafinada no meio daquela dança, saca? Então esse é o primeiro elemento, tocar muito junto das outras pessoas, sentindo e entendendo o groove e o tempo de todo mundo, tá? Falando sobre timbre específico, tipo, eu gosto muito de tocar com humbucker para fazer o kuchenko, gosto da compressão do humbucker, gosto do fato dele empurrar um pouquinho mais à frente do amplificador e dar um som um pouquinho mais fritado. Você não precisa de tanto grave para ocupar esse espaço do groove do reggae. Pode deixar a guitarra um pouquinho mais magra mesmo, tá? Lembrando da função percussiva e que o grave e toda essa movimentação vai estar muito mais presente no baixo, se o baixista for bom, claro. E os outros elementos, os enfeites, eles vão servir como complemento, tá? O wah-wah é uma coisa legal. Só toma cuidado também para não exagerar, tá? Não ficar, tipo, o show todo com o pé no wah-wah, por exemplo. Eu gosto bastante de usar o efeito de phaser, que traz esse movimento do wah-wah sem ser tão exagerado. Eu consigo bater o tempo do phaser no tap-tempo e gerar uma nuance diferente ao longo das músicas, né? No momento que eu preciso de mais movimento, eu coloco o phaser. No momento que eu não quero poluir tanto a música e dar destaque para, de repente, um outro instrumento ou uma voz um pouco mais limpa, não tão agressiva, eu tiro o phaser. E aí, delay e reverb à vontade, né? O treino é muito de mão direita, tá? Compreender o tempo dos grooves e na mão esquerda entender a importância de quais cordas devem soar mais quando você estiver fazendo um acorde. Então, eu não deixo soar muito as cordas graves, deixo soar mais as notas agudas do instrumento quando eu tô fazendo o groove. Mas quando é alguma coisa mais, tipo, que eu termino ficando na função quase como se fosse um teclado, né, com reverb muito grande, eu deixo o grave soar mais e pra encher um pouco mais de espaço, saca? E no caso, esse amplificador limpo que eu falei, o Fenderzão, é também um amp que eu uso na banda de reggae. E logicamente, a melhor dica de todas, escutar muito reggae, tá? Escutar referências e aplicá-las na sua banda, beleza? Qualquer coisa, comenta alguma coisa aí embaixo que a gente troca mais ideia. Próxima pergunta. Lucas, já vi rigs com 2 pedais de delay, curto e longo. Qual o motivo, qual o caminho pra desfrutar disto? Então, Pablo Alves. Velhão, tem 7 de pedal com 3, 4, 5, 6. Se for pedaleira, é como se você tivesse 10 delays no mesmo set, saca? Delay é uma ferramenta que você consegue utilizar de diversas formas. Dá pra citar aqui pra vocês, sei lá, 5. Delay tipo slap back. Slap em inglês é tapa back, nesse caso é de volta, é como se fosse um tapa de volta. Tipo, você dá o som da guitarra e na sequência o delay já vem. Então o som ele fica tipo assim. Vem logo depois da execução do seu instrumento, criando como se fosse uma ambiência que a galera usa muito em rockabilly, em surf music, que esse timbre é bem característico, mas dá pra usar de várias outras formas também, pra fazer um riff com fuzz, por exemplo. Segundo lugar, um delay um pouco mais curto, um delay de fita mais curto, que você quer fazer um solo que tem muita nota, mas que tipo ele sozinho, a guitarra sozinha soa um pouco irritante. Então você quer deixar esse som um pouco maior, um pouco mais gordinho, mas não embolar porque você vai estar tocando muita nota. Bota um delay curto, ou até para fazer um riff mais grave de guitarra, mas para encher aquele som sem embolar. Bota um delay curtinho. Se você quiser alguma coisa mais apoteótica, tipo ocupar bastante espaço, um solo com pouquíssimas notas, um delay longo. Você vai tocar uma nota, ela vai ficar sendo repetida e preenchendo, tá? Todo o espaço da mix. Isso é legal porque gera um timbre bonito, mas também você tem que tomar cuidado para não embolar o som, né? Se você fizer muita coisa no espaço de tempo curto, o delay vai ficar se repetindo e pode soar esquisito. Aí seria melhor usar o delay curto. Um delay com um efeito de reggae, por exemplo, a gente tava falando de reggae agorinha. Você dá uma nota e ele faz tchá, 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 tchá.
Você pode deixar esse delay fixo pra, tipo, tocar no final de uma música, ou então pra vir com a sua palheta e um wah-wah, tipo, como se fosse um filtro, tocando junto com esse delay pra chamar uma parte de uma música, ou fazer alguma pausa dramática, saca? Em que você vai tocar, literalmente, qualquer coisa, e ele vai repetir muito rapidamente as notas. Um quinto, sei lá, tem uns delays diferentes, tipo delay reverso, que você toca uma nota, tchan, e ele vem... Ele toca exatamente a mesma nota, sendo que ela invertida, saca? Se isso tá no tempo certinho, isso também gera um efeito dramático, como se fosse de uma coisa, tipo, meio falhada, só que bem executado, tipo, fica muito bonito, saca? Enfim, velho, dá pra ter vários tipos de delay. Eu geralmente toco com 3 ou 4 tipos. Tem muitos outros tipos de delays com oitavador embutido, saca? Que dá pra fazer muita coisa. Os delays do YouTube com o tempo de coxinha pontuada, né? Que aí dá pra você criar outros tipos de ritmos. Enfim, dá pra fazer muita coisa. Se você quiser saber mais sobre esse assunto, lá no meu curso eu falo bastante, tá? Tem várias aulas sobre delay que eu mostro, inclusive, tipo, no programa, de onde veio exatamente como funciona, tá, o timbre, o som do delay, para que não reste mais nenhum tipo de dúvida. O link do curso tá aí na descrição. Essa foi a última pergunta do segundo série de hoje. Uma ótima semana para todos vocês. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Se você quiser ajudar o canal a ter uma vida longa e próspera, clica aí, ó, em Seja Membro ou participa da campanha do Apoia-se, que está aí embaixo na descrição do vídeo. Isso aí, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Valeu.